Hoje a gente começa a partir do dito 95, e no dito 95 que eu só li no último encontro, para quem não está lembrado, foi sobre o mundo ser um devorador, e as coisas que a gente come aqui só aumentam o nosso sofrimento, mas que Jesus veio e trouxe alimento vivo, né? E aí agora a gente vai para a árvore. Vamos ler juntos. 95 é um pedaço esburacado do texto, como vocês podem ver. Deus criou um jardim-paraíso, o homem viveu naquele jardim. Existem e de Deus. As coisas que estão no seu coração, buraco, desejo. Então, estamos falando aí de desejo, de coisas no coração, as coisas que são de Deus, as coisas que não são, não sei. Não consigo ler os buracos do texto. Esse jardim é o lugar em que me dirão, coma isso ou não coma aquilo, de acordo com a sua escolha. Esse é o lugar em que comerei todas as coisas, pois ali está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi ela que matou Adão. Mas aqui a árvore do conhecimento faz com que o homem viva. A lei era a árvore. Ela tem o poder de conceder o conhecimento do bem e do mal. Ela nem o removeu do mal, nem o colocou no bem, mas fez com que morressem aqueles que a comeram. Pois a morte se originou quando foi dito: coma isso, não coma aquilo. Temos muitas coisas para trabalhar em cima desse parágrafo hoje. E o que vocês acham? Ele já evoca interessantemente uma discussão sobre o Gênesis, né? É claro que esse trecho aqui do Evangelho de Filipe foi escrito para um público judeu que conhece muito bem o Gênesis. Então, ele está aqui questionando algumas ideias do paraíso, da natureza de Adão, ou da natureza humana, o que é a morte, a escolha que surge quando a gente começa a escolher o que come, o que não come, e a questão da dualidade, a árvore do bem e do mal. Então, no mito gnóstico, a gente vai ver que tudo isso pode sim ter relação com essa queda de Adão, no sentido de, não no sentido de que Eva pecou, né? Porque a culpa é da Eva, segundo a ortodoxia. Eva pecou, tentou Adão, e aí eles foram expulsos do paraíso, como se isso fosse algo muito negativo, porque ele desobedeceu a Deus. E aqui tem uma outra forma de ler. Na verdade, comer do bem e do mal é começar a ter escolha. E ao ter escolha, a gente se mistura, luz e trevas, e a gente cai. O mito gnóstico vai falar do Adão psíquico que cai num corpo terreno e aos poucos vai se tornando cada vez mais cego, mais ignorante. E aí a gente entra com essa linguagem de Jesus sobre o Adão que morreu, né? Adão comeu da árvore e aí ele morreu. Morreu porque ele caiu no mundo perecível, no mundo transitório, no mundo impermanente, liderado por Saturno, Cronos, o tempo, que tem começo, meio e fim, portanto, tem vida e tem morte, tem bem e tem mal, tem escolha. E tendo escolha, Adão vai escolhendo cair, né, de certa forma. E aí é que é muito interessante, me contem outras coisas que vocês percebam, tá? Porque a minha reflexão pode estar faltando muita coisa aqui no texto também. Mas outra coisa interessante que me chama a atenção é que o texto do Evangelho de Filipe relaciona a árvore, essa do bem e do mal, com a lei no sentido judaico, a Torá. As regras de vida também, a gente pode entrar aqui, talvez, né? Tem o certo, o errado, o bem e o mal, a lei que você tem que obedecer, o Deus que mandou você comer, o Deus que proibiu você de comer daquela, que fez você ser expulso porque você desobedeceu. Então, aqui a gente tem a figura da lei associada a essa árvore que causa a queda. E aí tem uma crítica. Essa lei, ou essa árvore, ela não removeu o mal, mas também não nos colocou no bem. Parece uma crítica aqui no meio do texto, né? E ao mesmo tempo que não nos removeu do mal, também não nos colocou no bem e fez com que a gente se tornasse como mortos-vivos, né? Embotados, mentalmente ignorantes da natureza do demiurgo. A gente tem que sempre lembrar que aqui é um texto que está dialogando com os textos gnósticos, está no Códice 2 de Nag Hammadi, junto com o Apócrifo de João, com o Evangelho de Tomé, com outros textos que falam de arcontes e demiurgo. Então, ele pode estar dialogando aqui com as ideias gnósticas, né? Quando a gente morre, a gente está assimilando a natureza de Aldabaoth em nós, a gente está reforçando a nossa própria ignorância.
E há essa ideia de que a morte tem relação com Deus, lá no Gênesis, dizer coma isso, não coma aquilo, mostrando que talvez isso seja uma fonte de engano e não de obediência no sentido positivo, mas uma fonte de desvio da nossa mente e alma. Me chamou muita atenção, mas é exatamente na linha que você estava chamando a atenção, como tem pares de dualidade nessa passagem. Tipo assim, quando caiu ali, aí os pares de opostos começam a aparecer, as escolhas, as definições, bem e mal, a ênfase que tem quando começa a comer, quando come, vai ter que fazer escolhas, vai ter o sabor disso e o sabor daquilo. Isso me chamou muita atenção, eu acho que ela repete, né, ao longo das linhas, várias ideias que nos levam à questão da dualidade. Eu achei muito interessante, não tinha reparado nisso. E lembra muito o hino da Veste e Glória também, né? Porque a gente vai falar de perder o estado de inocência, né? A ideia de que quando a gente está no paraíso ou no mundo espiritual, ainda sem perceber a dualidade da existência, sem cair na existência, a gente está no estado de inocência, mas é uma inocência infantil. Os processos psicológicos também vão por essa linha, quando a gente fala de amadurecimento, integração de si mesmo, né? Então, a gente precisa perder esse estado infantil, a gente precisa aprender a fazer escolhas, e isso vai implicar uma perda também, né? Toda escolha envolve uma perda, e se a gente escolhe errado, a gente se afunda mais na lama. O Plotino vai usar muito a imagem da alma que está presa com os pés fincados na lama, e aí ela perde as suas asas. Platão também fala da queda da alma como aquela que perdeu as asas. Então, acho que são aqui imagens semelhantes com que a gente pode trabalhar. Então, essa ideia de Adão ter morrido porque ele perdeu esse estado de inocência, mas é também não é uma inocência no sentido de pureza espiritual, mas num sentido de estagnação, assim, ele está lá, mas ele ainda não viveu, ele ainda não teve consciência, ele não teve arbítrio, não teve vida, né? Para de fato dizer que despertou a consciência ou iluminou a mente, né? E aí coloca-se também por um outro ponto de vista, acho que o redator aqui, além de dizer associar a questão da árvore com a lei, parece uma provocação do grupo cristão contra o grupo que rejeita Jesus, né? Ou os grupos que rejeitam Jesus, né? Eles estão dizendo, mas você ficou aí só com a lei, você fica aí obedecendo a religião, mas você não anda na via espiritual, você não deixa de ser mal, mas também não está praticando bem, você está só comendo dessa obediência cega, né? Talvez tenha uma crítica aí, né? Não que o judaísmo não tenha, né, algo muito espiritual profundo na mística judaica, inclusive da onde Jesus bebe e elabora e traz, né? Mas como uma crítica ao fundamentalismo, à religião que se estabelece como uma instituição que você tem que obedecer ali uma regra ou outra, talvez esses grupos gnósticos também estivessem nessa postura de questionar isso, né? Como a gente vê depois o Paulo, por exemplo, falar que a circuncisão de verdade é do espírito, não da carne. Ele está se contrapondo a um grupo judaico. Então, é o espírito geral do texto, eu sinto que tem um pouco disso. Como tem nas outras passagens que a gente já viu, sobre o judeu convertido e o que é verdadeiramente cristão e o que não é. O texto, em várias passagens, está discutindo o que é ser cristão, o que é ser judeu, e a quem a nossa alma está servindo, né? Sinto um pouco isso no texto. A gente conhecer o bem e o mal é a gente perceber que existem escolhas na vida, né? E a gente vai tendendo para uma ou para outra. E ela vai nos levando ou a ficar mais amarrados, ou a não. É porque tem um ensinamento que aí é polêmico, talvez caiba isso aqui, não sei, posso estar viajando, gente. Mas em Pis Sofia, Jesus ensina que é importante fazer o bem para ter bons renascimentos, né? Pis Sofia, bem renascimento e reencarnação, está claro lá. Então, é importante fazer o bem. Ele fala, renuncia a tratar os outros mal, renuncia à ganância, renuncia aos pecados, renuncia e tal, e faça o bem. Então, tem a ideia de fazer o bem. Mas Jesus ensina que não basta fazer o bem. Que fazer o bem não liberta a gente das garras dos arcontes. A gente precisa ter acesso a despertar os mistérios em nós, e esses mistérios vão dar passagem pelos arcontes, vão dar passagem até a Virgem de Luz, que aparece lá no texto, né? Então, só escolher entre bem e mal, talvez
tenha um ponto, claro, é melhor a gente fazer o bem do que fazer o mal para os outros. A gente até está colaborando para a gente ser mais feliz e o mundo também. Mas talvez isso não seja suficiente. Na visão gnóstica, eles estão dizendo: você está aqui fazendo suas escolhas, mas você precisa não só comer da árvore do bem e do mal e perceber a dualidade do mundo e fazer as suas escolhas, você precisa comer da árvore da gnosis. E aí sim você vai ser vivo. Então, eu acho que isso encaixa um pouco com esse ensinamento Pistia. Não sei se faz sentido para vocês. Tem uma questão de tomada de consciência, né? Ele não apenas tem que estar ali, mas tomar consciência de que existe tudo isso manifesto, como a Janice, inclusive, destacou, as coisas que estão postas. E aí, o que tu estava falando, ter uma tomada de consciência, não apenas fazer o bem. Porque você pode estar fazendo o bem por medo de ir para o inferno, ou fazer o bem porque te ensinaram que é assim, mas você não está fazendo isso naturalmente a partir da sua própria mente, né? Porque a gente reconhecer essas energias em nós é justamente um caminho de gnoses, né? A gente precisa comer dessa experiência de vida para, inclusive, conhecer. Conhecendo o que tem em nós, a gente pode fazer uma escolha em direcionar a nossa energia para algo mais positivo para nós ou para o mundo, né? Então, você pode ser bélico sendo um briguento, ou você pode ser bélico contra uma injustiça. Sim. A energia é a mesma, mas a intenção e a direcionalidade dela é totalmente outra, né? Eu acho que Jesus ensina isso muito bem. E a gente vai ver isso na continuação hoje, que tem tudo a ver com a Kabbalah mais tarde, que é as duas árvores, a árvore da vida e a árvore da morte, né? E a árvore da morte é um espelho invertido, é um reverso, é uma sombra da Sefirot, Klipó. Então, a gente vê o reflexo da mesma potência, só que uma está na sombra e aprisionando, e a outra está na luz e libertando. E a gente perceber isso é extremamente prático na nossa vida. Acredito eu, pelo menos. Vou só comentar uma coisa que o Fábio disse e vou para o próximo slide. Achei muito legal a reflexão do Fábio e de todos vocês, porque mostra como é muito prático o ensinamento também, né? Tem que colocar a gente para viver na vida isso. E, por exemplo, o Fábio deu um exemplo interessante, né? Sobre o emprego. Se a gente deixa de conseguir um emprego e dar a vaga para o outro, pode parecer um bem, olha como eu sou bonzinho, eu deixei para ele que precisa mais. Mas às vezes, ao a gente deixar de fazer aquilo, que é aquilo que nós precisamos fazer nessa existência, a gente está deixando de beneficiar as outras pessoas que a gente beneficiaria se estivesse nós naquele emprego e não outro, talvez, né? Então, cada um tem que encontrar o seu caminho, sem destruir o outro, sem competir de um jeito predatório, mas encontrando o valor e o trabalho e a diligência em cada coisa que a gente faz, né? E, ao mesmo tempo, tem pessoas que pegam muito essa ideia do fazer o bem, ser bonzinho, até o Jung fala muito disso, que é vestir a carapuça do bonzinho, e que, na verdade, a gente está só alimentando outras coisas em nós que não é bondade de verdade, né? Então, é difícil essa linha tênue entre a verdadeira ética e o mero cumprir de regras de uma lei moral, né? Ou de a gente achar que está sendo alguma coisa quando não está. Perceber qual é o nosso caminho faz parte disso e não é fácil, né? Acho que estamos todos nessa, tentando identificar um caminho, né? E aí Jesus está mostrando um caminho que passa pela gnose, pelo conhecimento, por nos libertar dessa ignorância. Aqui eu não vou ler, eu só trouxe para vocês verem no inglês a tradução do Yves Leloup, do mesmo texto, só por uma curiosidade, né? Aqui ele colocou a árvore do conhecimento, da felicidade e da infelicidade, né? Essa dualidade, novamente, é só a opção de tradução. E a lei, nomos, em grego, que separa o bem e o mal, que faz essa separação, essa divisão, essa dualidade, luz e trevas, bem e mal. Mas que essa árvore, né, da gnose seria transcendente em relação a essa dualidade, né? E aí, gente, falando em árvore, trouxe para vocês, vai ser repetido para alguns, para outros não. Quem já leu vai ler de novo. Um trecho lá do nosso livro do Apócrifo de João, que vai falar justamente dessa passagem, porque vejam só, vou enfatizar por que eu trouxe a outra passagem. No segundo parágrafo, esse jardim é o lugar que me dirão, coma isso, não coma aquilo, de acordo com sua escolha. Aí tem a questão da morte, da lei e da obediência, né? E o coma isso, coma aquilo. O Apócrifo de João, como eu acabei de dizer, está no mesmo códice que o Evangelho de Filipe. Eles são o mesmo livro, é como se fossem capítulos do mesmo livro. Você lê um, depois você lê o outro.
Então, vamos ver se a linguagem e o significado de trás dessa linguagem, agora focando nessa ideia da árvore e da prisão, do bem e do mal e tal, está parecido, né? Vamos fazer um exercício para identificar se está parecido. Colocaram Adão, porque está parecido por quê? Porque tem que ser igual? Não, mas é porque é parte da gente entender o que os gnósticos estão querendo dizer, né? Para entender o ensinamento. Colocaram Adão na sombra da morte, ó a morte aqui, a fim de que pudessem formá-lo novamente da terra, água, fogo e do espírito que se origina na matéria. Não é o espírito que se origina no pleroma, aqui é o falso espírito, aquele que se origina na matéria, que é a ignorância da escuridão e do desejo, e o falso espírito deles dos arcontes e do demiurgo. Aqui está trabalhando com o mito. Essa é a caverna do corpo recém-formado, com o qual os ladrões haviam vestido o homem. Os ladrões são os arcontes que querem roubar a nossa luz. Quando vocês lerem ladrões na Bíblia, pode pensar nos arcontes, não tem erro. As amarras, então, é o corpo que os ladrões haviam vestido o homem. Esse corpo, essa caverna do corpo, ó Platão aqui, também é as amarras do esquecimento. Alguém lembrou do orfismo? E ele tornou-se um homem mortal. Então, a morte. A morte começa quando essas forças nos colocam num corpo, que é uma caverna, e eles nos vestem, ó, que a questão de vestir-se como eles, que tem lá no mito do hino da pérola, que nos faz esquecer e a gente se torna mortal. A gente morreu. Esse é o primeiro homem que veio para baixo, o Adão que caiu. E o primeiro que foi afastado. Afastado da onde? Do tal paraíso. Mas a epinóia da luz que estava nele é aquela que deveria despertar a mente dele. Epinóia da luz é uma referência ao espírito de Barbelô, à mente divina que está escondida dentro de nós. Continuando, que agora que vai entrar a árvore. Os arcontes o tomaram e o colocaram no paraíso. Aqui não é mais o paraíso no sentido positivo. Aqui é o paraíso criado pelos arcontes. E disseram a ele: coma com calma. Aqui é a ordem de comer e não comer. Mas o prazer que oferecem é amargo e sua beleza é perversa. Ou, como diz o Evangelho de Filipe, esse mundo é um devorador. O alimento do paraíso é uma armadilha e suas árvores são impiedade. O fruto delas é um veneno mortal e suas promessas são a morte. E a árvore da vida eles colocaram no meio do paraíso. Então, é outra árvore. Tem as árvores que são venenosas, que na verdade dão um prazer amargo, uma beleza perversa, são uma armadilha, são ímpias e um veneno mortal que nos leva à morte, e a árvore da vida, que colocaram no meio do paraíso. Eu, aqui seria Jesus falando, eu devo ensinar-lhes qual é o mistério da vida deles, que é o plano que fizeram juntos, a natureza de seus espíritos. Conhecer a natureza dos arcontes, para não ser abatido por eles. A raiz dessa árvore deles é amarga e seus galhos são morte. Sua sombra é ódio e decepção está em suas folhas. Sua flor é um unguento do mal. O seu fruto é morte e desejo é a sua semente. E ela brota na escuridão. O lugar de morada daqueles que provam dela é o Hades, e a escuridão é o seu lugar de repouso. Diferente daquele repouso luminoso que nos traz o Filho da Luz. Está fazendo uma contraposição aqui. Mas os regentes colocaram-se em frente ao que eles chamam de árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a epinóia da luz, a fim de que Adão não pudesse contemplar a sua própria plenitude e reconhecer a nudez de sua vergonha. Mas fui eu quem fez com que eles comessem. Na forma de uma águia, aqui é Cristo, né? Apareci sobre a árvore da gnoses, que é a intuição da pura e iluminada pronoia, de modo que eu pudesse ensiná-los e despertá-los das profundezas do sono, fazendo-os comer da árvore do conhecimento, pois estavam ambos num estado de queda e ignorância. Então, reconheceram sua nudez. A intuição apareceu para eles como uma luz, e ela despertou o pensamento deles. Profunda essa passagem. Quantos elementos a gente tem aqui exatamente do que a gente estava falando? A questão de que os arcontes nos incitam a comer,
comam desses frutos, mas esses frutos nos trazem esquecimento, eles nos aprisionam, né? Eles nos enganam, eles trazem decepção, ódio, desejo, morte, mas tem uma potência espiritual escondida atrás dos arcontes que a gente precisa acessar. E quando a gente acessa esse conhecimento, a gente percebe a nossa própria nudez. E aí vai ter outras passagens, que não é nudez no sentido de vergonha, que nem ficou lá para a igreja, no Gênesis, no jeito que contam nas catequeses, cobriram as suas vergonhas, né? Mas perceber a nossa nudez como tirar as vestes que nos encobriram, como as cascas, né? Estávamos cobertos de cascas que não nos pertencem, a gente quebra essas cascas para que a semente espiritual possa surgir e se tornar uma árvore da vida em nós. Então a gente percebe a nossa nudez como o primeiro passo no caminhar de uma senda espiritual. É perceber, como diria o budismo, a nossa própria adinana, a nossa ignorância. Eu só começo a trilhar um caminho quando eu percebo que eu não sei o que eu achava que sabia, certo? A gente precisa perceber a natureza desses arcontes, ensinar qual é o mistério da vida deles, perceber que eles têm um plano de embotar a nossa mente e manter a gente num estado de queda e ignorância. Quando a gente reconhece isso e a gente passa a buscar a intuição luminosa que desperta o pensamento, a mente, então podemos comer da gnoses e ter uma conexão com essa pura e iluminada pronoia, ouvindo o Cristo que paira como uma águia em cima da árvore da vida e da gnosis. Então, é um caráter muito prático que esse mito está trazendo. Ele está falando do estado da nossa alma, do estado de queda da humanidade, do estado de embotamento e ignorância, de como a gente se alimenta e a gente obedece quando nos mandam comer, e como a gente precisa vencer essas forças que encobrem a nossa verdadeira luz e como há uma possibilidade da gente despertar dessas profundezas do sono. A mensagem de Jesus é sempre incentivando esse despertar do sono, abrir os olhos, tornar-se vivo, certo? No slide seguinte, eu trouxe uma imagem mais didática para a gente entender agora a junção do Evangelho de Filipe e esse trecho do Apócrifo de João, ainda sobre a árvore. E aqui eu não pus a animação. Que droga, fica mais legal com a animação. Então eu vou pedir para vocês fazer um esforcinho e não ler a parte de cima, porque eu ia começar com a parte de baixo. E o nosso olho sempre vai para o topo do texto, né? Começam aqui, por favor. Vamos lá, ignorem a parte de cima, senão fica sem graça. Vamos começar com a parte do conhecimento do bem e do mal. Aqui é uma imagem mais moderna, que vai representar a árvore da vida e a árvore da morte na Kabbalah. A Kabbalah, gente, é uma tradição que oficialmente surgiu mais na Idade Média. O que não quer dizer que o ensinamento que se tornou esse tipo de leitura ou essa estrutura já não tivesse um respaldo lá nos tempos de Jesus, essa mística judaica, a construção da carruagem, os palácios, essas questões dos portões dos céus, tudo isso já tinha. E como a gente vê aqui esse texto do Evangelho de Filipe, que oficialmente é do século II, mas até os acadêmicos cogitam ter um original siríaco do século I, então a gente está vendo aqui um texto que está falando sobre árvore da vida e árvore que mata, cujos frutos são morte. Então há, ao menos na ideia ou no ensinamento da tradição oral, um rudimento do que depois vai se tornar essa estrutura das 10 sefiras, a árvore da vida, as clifas, só para vocês não acharem que Jesus estava ensinando a Sefiró e a Cabala, né? Isso é uma coisa mais posterior desse jeito, mas não quer dizer que ele não estivesse ensinando sobre isso. Pelo menos eu vejo assim, porque a gente vai lendo o texto e a gente fala, olha isso aqui como faz sentido lá e tal. Então eu trouxe essa imagem porque eu acho que ela ilustra bem isso que a gente está estudando. Uma árvore que dá vida, que dá iluminação, libertação, consciência e luz e intuição, e uma árvore que dá aprisionamento, morte, embotamento, esquecimento, ignorância, etc. Então, acho que encaixa bem essas duas árvores, até porque no mito gnóstico, os arcontes, eles não são nada mais do que o reflexo dos éons do mundo divino. Os arcontes são cópias do pleroma, só que são cópias imperfeitas, assim como a árvore da morte é um reflexo da árvore da vida. Só que ela está na escuridão, como
está aqui no texto, né? Qual lugar a gente leu que ela surgiu na escuridão? Ah, foi aqui no Hades. A escuridão é o seu lugar, né? A árvore brota na escuridão. Então, acho que a gente pode fazer um paralelo aqui com a árvore da morte. Bom, conhecimento do bem e do mal. Então, aqui envolve a questão da dualidade, como a gente já conversou. A árvore da morte vai gerar a queda e a morte de Adão. Tem a questão da ordem, coma isso, não coma aquilo. Então, bem do mal, dualidade, queda, morte, coma isso, coma aquilo, e a questão dessa árvore ser identificada no texto do Evangelho de Filipe com a árvore da lei, né? Então, a lei aqui é associada a essa árvore que leva à morte e à dualidade. Ela não remove o mal e não coloca no bem, e os seus frutos são envenenados, geram um prazer amargo e uma beleza perversa. Aqui eu estou juntando o que a gente leu do Evangelho de Filipe e esse trecho do Apócrifo de João, para tentar fazer uma síntese do que essa árvore está representando. Seu fruto é a morte, e ela é uma armadilha para o homem. E é associada ao ódio, ao desejo e à decepção. São palavras que estão ali no texto, relacionadas a esse fruto dessa árvore. E ela brota na escuridão. Então, acho que pode ser um resumo do que esses textos estão falando, pelo menos até agora, sobre essa árvore do bem e do mal, que derruba, que faz a gente cair, que faz a gente esquecer, comer daquilo que leva ao esquecimento. Lembrando que lá no Hino da Pérola, o príncipe vai para o Egito e ele esquece da sua missão quando ele começa a comer as comidas locais e se vestir com as roupas dos locais daquela região, e ele vai esquecendo, ele precisa ser lembrado. Então, é a mesma analogia que está sendo feita. E a árvore da gnosis, que às vezes vai ser colocada como sinônimo da árvore da vida, que está no centro do paraíso, né? A árvore da gnosis é onde aparece o Cristo no Apócrifo de João. Ela é a intuição da pura e iluminada pronoia. Pronoia, gente. Muito nome diferente para quem está chegando, mas a gente estudou bastante sobre ela lá na playlist de cosmogênese, cosmogonia gnóstica, que é desde o 1, a Barbelô Pronoia, o nascimento do Cristo, os 12 éons, as luzes do pleroma, e aí só depois vem Sofia, o Demiurgo, os arcontes. Então, Pronoia é essa, alguns vão chamar em algumas escolas esotéricas, vão associar o que eu entendo como Pronoia com o segundo Logos. É a díada pitagórica, é esse grande útero universal que é o tal, né, que tem yin e yang equilibrados, em harmonia plena, né? Antes do surgimento da luz e de todo o cosmos. Então, essa energia primordial, como as águas da vida que derramam na nossa alma, ela também é uma intuição dentro de nós. Ela está dentro de nós, ela é aquilo que nos resgata de volta ao pleroma. Então, a árvore da vida, ou a árvore da gnosis, vai ser relacionada, então, a essa intuição pura e luminosa da pronoia, que é a mãe, pai, a Barbelô em nós, a mãe do Cristo. Ela também desperta das profundezas do sono, a árvore da gnosis. Ela levanta da queda da ignorância. Quem não quer, né, levantar, despertar? Ela faz com que a gente reconheça a nossa nudez. A gente para de viver numa ilusão, o pessoal gosta muito de usar essa palavra ilusão, né? A gente fica aí se achando maioral até que um dia cai a ficha e fala, opa, o que é isso que eu estou vivendo? Aí a gente começa a tomar consciência de nós mesmos, né? Ela ilumina o pensamento, ela faz com que o homem viva, e Cristo aparece sobre ela como uma águia, lá no Apócrifo de João, e dá uma instrução. Então, eu quis separar esses qualificativos que aparecem no texto, junto com essa imagem cabalística, porque eu acho que fica bem evidente que a gente está falando de duas árvores, de duas potências, que são interligadas, uma é reflexo da outra. Então, quando a gente tem esse movimento de morte e queda, a gente precisa perceber essas potências, de certa forma, negativas agindo em nós, que tem essa energia de restrição, que é a energia de uma casca, por isso na Kabbalah eles vão ser chamados de cascas, né? Sérgio me corrige se quiser, mas essa energia de restrição, de uma oitava abaixo, sabe? Tem as oitavas acima e tem as oitavas abaixo, é como se fosse isso aqui. Aí vamos lembrar lá, a Lígia vai lembrar do Pitágoras, uma oitava acima, o hermetismo, tem a Ogdode e a Enéada,
São 7 e na oitava a gente muda o disco, vai para a região luminosa. Então, toda essa imagem de que a gente sobe ou que a gente se liberta daquilo que aprisiona, e essas cascas vão representar distrações na nossa vida, vão representar versões corrompidas das cefiras luminosas, assim como os arcontes são reflexos corrompidos dos éons da luz, né? Vão representar perversões, maldades, coisas que nos prendem, coisas que nos distraem, coisas que nos tentam, são as tentações aqui também. Então, a gente pode fazer vários paralelos desse ensinamento gnóstico até com o que a gente conhece do Novo Testamento, do que ficou ali mais ou menos preservado, né? Eu sempre estimulo essa releitura, né? Oi, Alaia. Também é interessante notar que em várias tradições, esse conceito de que o bem está dentro do mal, que é o conceito das clipotes, que é quando esse mundo foi criado, né? Cascas que envolvem a bondade, você encontra em várias tradições. E se você Verdade. observar também, com aquele axioma que depois ficou conhecido como o primeiro axioma hermético, o que está dentro é como o que está fora, ou o que está abaixo é como o que está acima, para compor a Uhum. mesma substância. Muito bem. Qual é essa substância? O bem está dentro de você, no cristianismo, o seu Cristo interno, né? No judaísmo fala dessa teoria das clipotes. Em algumas ordens iniciáticas, o indivíduo é dado a conhecer aquele lema vitriol, verifica o Uhum. interior da terra, retificando-se, você encontrará a lápide oculta. Como também Sim. você pode ver, mas o Deus está lá em cima? Sim, está lá em cima e está dentro. Ah, mas e os arcontes, ou os anjos, as entidades, potestades, do bem, do mal, intermediário, várias nuances? Eles também têm um lado bom, que é te fazer despertar, porque você sintoniza ou não naquilo. Mas se Eles você geram se livra atrito, né? daquela casca, embaixo daquela casca tem o lado bom. Por exemplo, se você vê o nome de 4 letras, ele está associado geralmente com o leão e com aquela Sefirah Tiferet, aquela do meio, lá de Zeirampim, a Tiferet. Ela tem um lado bom também, mas o lado ruim dela, aquela cara do leão, a vaidade, o orgulho. Então, todas elas têm dualidades. Todas as Sefirot têm dualidades. Até porque no próprio nível de Malkut, dentro dela tem outras Sefirotes. E lá no nível de Keter, tem outras Sefirotes, tem Malkut de Keter. Então, elas têm dualidades e nuances. Né? O bem está sempre escondido dentro do mal. Esse foi o princípio da coisa. Essa foi a lógica que esse ser inominado, né, criou, que não é Elohim, que não é Javé, nem tem nome, é sem nome mesmo, é sem conceito. É o primeiro Logos. Legal. Sim, sim, bem possível a gente ler dessa forma, acredito. E essa ideia de que a gente quebrando a casca, a gente encontra o lado luminoso, né? A gente precisa conhecer, primeiro, reconhecer que tem uma casca. Aí a gente percebe a força dela em nós. E a gente escolhe permitir que ela nos domine, ou a gente escolhe encontrar essa intuição luminosa que vence, né, a casca, né? É uma luta interior. E aí, como você colocou, vai criando atrito, vai criando aquele atrito necessário para fazer fogo, aquele atrito necessário para a vida acontecer, né? Senão a gente fica só numa pasmaceira sem fim, assim, um negócio parado, né? Então a vida necessita dessa árvore da morte e necessita desse desafio. E a gente vê que na tradição do budismo, por exemplo, enquanto o Sérgio estava falando, eu me lembrei que também a gente vai falar de um caminho de virtudes nas paramitas. Quem acompanha com o Bruno sabe bem das paramitas, que são 6 e tem um sétimo portal oculto. A Voz do Silêncio tem os 7 portais. E cada paramita vai representar um degrau nessa caminhada. E esse degrau vai estar associado a uma virtude. Paramitas são perfeições de virtude na tradição do budismo. E as virtudes vão vencer os kleshas, que são os vícios, os defeitos, as contaminações.
E cada paramita, cada degrau vai ter uma virtude correspondente que vai representar um desafio. Então, a gente começa com a generosidade. Então, a gente aprende a ser verdadeiramente generoso, não pro forma, né? Depois, a harmonia nas ações, nos sentimentos, nas palavras, nas emoções, a gente aprender a lidar com a nossa instabilidade emocional, inclusive a instabilidade do mundo. E aí, a gente vai galgando esse caminhar, e tem um momento que falam assim, e aí surge o orgulho, a vaidade de ser conhecedor de alguma coisa, você tem que lidar com esse grande ego, aí você falou de Tiferet, né, que ele tem o lado leão, generoso, grandioso, e tem o lado vaidoso. Então, a gente perceber que as tradições espirituais estão sempre apontando esses caminhos para a gente, né? Mostrar que há um caminho que representa uma mesma vibração, tá muito difícil usar as palavras hoje em dia, que tudo vira jovem místico, mas usar o mesmo tom vibratório, que vai nos direcionar, dependendo da nossa grau de consciência, para uma atitude de vício e sofrimento, ou para uma atitude de clareza espiritual, mental, consciência e sabedoria, né? Mas é um caminho aqui, nem aqui na árvore da morte, na árvore da vida, a gente vai trilhando um caminho até a coroa. Muito interessante, vocês não acham? Tudo faz tanto sentido, para mim faz. Bom, mas ficando aqui nos gnósticos. O Andrew Philip Smith, ele traduz o Evangelho de Filipe também, e ele traz uns comentários, eu estava lendo os comentários dele a respeito dessa passagem, achei que valia a pena trazer. Ele diz o seguinte, uma leitura retrabalhada da dicotomia comer e não comer do fruto. Ele acha que essa passagem é uma releitura dessa dicotomia entre o comer e não comer o fruto. No Gênesis, Deus diz a Adão quais árvores ele pode e não pode comer. Paradoxalmente, isso se torna o conhecimento do bem e do mal e o início da lei. Paulo, em Romanos, também fala da lei. Isso é, práticas rituais judaicas e restrições. Aqui é o Andrew falando. Ele fala da lei como pecado e morte, de uma forma ambígua. De acordo com Paulo, a lei não existe para que a obedeçamos, mas para revelar os nossos erros. A verdadeira lei é a do Espírito, fazendo uma distinção entre a lei como a lei religiosa e a lei do Espírito, né? A rejeição da lei judaica tornou o cristianismo uma religião separada do judaísmo, né? Tem um momento ali que os grupos gnósticos cristãos eram grupos judeus helenizados ou não, mas eram grupos de judeus. Talvez com algum estrangeiro no grupo, né? Mas, no geral, a gente vai falar dos nazarenos, dos ebionitas, cada um com uma visão sobre Jesus e o ensinamento. E eles vão, aos poucos, se afastando do judaísmo justamente por terem uma outra leitura sobre algumas coisas e um ensinamento também vindo de Jesus com algumas novidades. Então, também vou falar dessa separação do judaísmo para o cristianismo. Bom, qual é a provocação? Já que o Andrew Philip Smith aqui trouxe o Paulo falando em Romanos 8 sobre a lei como pecado e morte, e a lei humana, a lei judaica e a lei do Espírito, e a gente está falando sobre a árvore que é a lei, e que comer dessa árvore traz a morte, eu falei, será? Será que eles estavam falando de algo semelhante? Eu sei que muitos entendidos, muitos catedráticos, muitos autores, e muitos de nós também, eu já comprei essa ideia um dia, hoje eu penso diferente, posso errar também, né? Mas muitos pensam que Paulo fundou o cristianismo. A gente aprendeu, a gente decorou essa fala, porque algum autor disse um dia e ficou. Paulo fundou o cristianismo. E a maioria de vocês se incomoda muito, e eu entendo, quando eu falo do Paulo aqui no nosso grupo, porque tem esse incômodo, assim, esse cristianismo machista, misógino, cheio de regras, moralista, na igreja. Muitas pessoas atribuem isso a Paulo, até distingue assim, tem o cristianismo de Jesus e tem o cristianismo de Paulo, como se o Paulo fosse inimigo dos ensinamentos de Jesus. Vocês, já que me conhecem há um tempo, sabem que eu sou uma fanboy do Paulo, tenho ele como um amigo querido, não que eu converse com ele, tá? Não estou falando nada sobrenatural, mas eu tenho um carinho por ele. E eu sinto muita dó das coisas que se falam dele, porque eu acho que ele foi uma das figuras mais injustiçadas desse nosso cristianismo. Porque quando a gente começa a ler sobre gnósticos, heresias, cristianismos, num sentido plural, e a gente sai daquela narrativa de
Jesus determinou Pedro como a pedra na qual vou fundar a minha igreja, que isso foi uma história que nos contaram retrospectivamente, né? Olhando para trás, falou, eu preciso colocar um fundador aqui, vamos escolher o Pedro. E aí coloca Pedro, aí cria-se o bispado, o papado, etc., e funda-se a igreja, e aí encaixa o Paulo aí. Só que quando a gente começa a ler, de fato, esses grupos, os ebionitas, os nazarenos, os valentinianos, os gnósticos, os heréticos, os docéticos, tudo aquilo que a gente às vezes cita aqui, a gente começa a ver que não existia uma igreja, uma instituição, um dogma, um credo, um cânone no século I. E não existia também no século II. Existiam grupos diversos, com bibliotecas variadas, vide aqui todos os textos apócrifos gnósticos que a gente tem estudado, e cada um ia ter uma leitura, uma interpretação diferente. Então, o Paulo, no século I, escrevendo no ano 50, não tem como ser o determinador de uma igreja que se oficializou no século IV. O que acontece é que o Paulo, ele era muito influente, ele escrevia, então ele era letrado, ele era conhecedor das coisas, ele escreveu muito, ele viajou muito e ele influenciou muita gente. Então ele não era o tipo de figura que você simplesmente poderia dizer, é um herege, vamos queimar os textos dele. Porque muita gente gostava de ler ele, muita gente tinha apreço pela figura dele. A igreja começa a se formar com, na verdade, com Irineu, com o Hipólito, com o Eusébio, com o Tertuliano, com essa galera que vem depois, 100 anos depois do Paulo. Então, imagina a gente aqui agora, e daqui 100 anos, alguém começa a dizer que eu era uma coisa que eu nunca fui. Daqui 100 anos, alguém pega um vídeo meu, faz uns cortes, edita, pega uma inteligência artificial, coloca o meu rosto falando coisas que eu nunca falei, e diz que agora a igreja é culpa minha. Imagina um troço desse que acontece? Então, tudo isso é porque eu gosto muito do Paulo, gente, porque eu percebo que ele foi muito injustiçado. Ele foi lido como um judeu místico, que tinha um contato com a mística judaica, ele fala das experiências de contemplação dele, experiências místicas, elevação nos céus, tanto nas cartas que ficaram na Bíblia, quanto nos apócrifos, o Apocalipse de Paulo fala de experiências místicas do Paulo, e ele tem contato com figuras importantíssimas da tradição mística, judaica, esotérica e gnóstica do século I. Né? Ele vai ter contato com Gamaliel, com Filon judeu, com Apolônio de Tiana. Como que alguém que aprendeu com Apolônio de Tiana, Gamaliel e Filon judeu vai ser o moralista chato que fundou a Igreja Católica Romana? Não tem como. Então, quando a gente lê ele, eu não estou dizendo assim, olha, o Paulo era agnóstico, porque para algumas pessoas só vale dizer que é agnóstico se está falando de Demiurgo, Arcontes e Sofia. Se está falando de outras coisas, aí não pode dizer que é agnóstico. O pessoal gosta de rótulo, de botar na caixinha. Mas quando a gente começa a entender que o movimento do cristianismo é também um movimento gnóstico e que o ensinamento gnóstico ele surge junto com Jesus, a partir de Jesus e dos seus primeiros discípulos, e que o que depois se firmou como gnóstico é simplesmente a oficialização ou a publicação de algo que já vinha sendo ensinado nos grupos, aí a gente vê que é muito mais grandioso. E aí, quando a gente começa a ler o Paulo, com o olhar não de o fundador da Igreja Católica, e também não como um gnóstico padrão, né, estereotipado, mas como um místico que aprendeu, que conhecia a tradição judaica, que conhecia a mística judaica, e que foi muito, muito inspirado pelo ensinamento do Cristo. A gente começa a ver que muito do que a gente lê nos textos gnósticos encontra eco nas palavras do Paulo lá nas cartas dele. Só que como ele foi muito assim perfumado, editado, e até tem cartas falsas, né? Tem várias na Bíblia que são atribuídas a ele, só 7 são realmente ditas como verdadeiras, tem algumas que são forjadas, tem algumas que foram ampliadas, tem coisas que botam na boca dele que ele não disse, coitado. Então, quando a gente vai ler, tem sempre que ter esse cuidado. Mas a gente vai ler Paulo falando das 3 naturezas humanas, pneumáticos, psíquicos e ilíacos. A gente vai ler Paulo falando sobre a sabedoria que se ensina entre os perfeitos, que é uma sabedoria oculta, que não é deste mundo. A gente vai ver o Paulo falando de ressurreição. Ah, mas ressurreição não é dogma católico?
Não, os gnósticos também ensinam ressurreição, só que para eles é a ressurreição do Cristo interior em nós como uma experiência de elevação espiritual, aquele que se torna vivo porque viveu a experiência da árvore, da cruz de luz, né? Então, ok, o Paulo pode falar de ressurreição, ressurreição do Cristo. O gnóstico acredita na ressurreição do Cristo. Ele não acredita que Jesus levantou do túmulo em corpo e teve as chagas perfuradas, são coisas diferentes. Então eu trouxe o Paulo aqui, depois desse longo introito, me desculpem, mas eu me empolgo falando do Paulo, e acho que ele merece mais tempo, inclusive. Mas eu trouxe trechos dele porque o Andrew Philip Smith citou essa passagem de Romanos que Paulo associa a lei com a árvore e a lei do Espírito e a lei que mata. E a gente está lendo isso no Evangelho de Filipe. E o Filipe também tem conexão com esses grupos judaicos da época dele, e esse texto provavelmente surgiu numa comunidade cristã judaica. Então é com isso que a gente está dialogando. Então, eu vou pedir para vocês, muito pacientemente comigo, obrigada, que vocês só leiam aqui, passam o olho, só para a gente lembrar do que a gente acabou de estudar, a árvore da vida e a do bem e do mal, a da intuição luminosa da sabedoria e a da morte, que é uma lei que obriga a gente a comer e nos engana, e uma armadilha. E aí agora vamos ver o que o Paulo diz. E que Cristo aparece em cima da árvore da vida, e eles nos instruem um caminho para não comer desse mundo que nos devora e nos mata, né? Era a ideia lá do Evangelho de Filipe. Então, vamos lá, só uns trechinhos. Paulo, Romanos 8. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Então, por que eu falei que eu vou irritar alguns de vocês? Porque eu entendo que essa linguagem de é muito usada pelos padres e pastores até hoje, leem muito as cartas de Paulo e fica com esse papo, você está em Cristo, a igreja de Cristo, e fica uma coisa meio carola, meio chata, meio moralista. Mas vamos tentar botar a lente gnóstica aqui, quando a gente está lendo, pensando na árvore da vida e da morte. E do Cristo como um princípio divino. Então, não há mais condenação para os que estão em Cristo. Posso ler isso de uma forma gnóstica e vai fazer sentido. Porque por meio do Cristo, aqui ele coloca Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não é o que a gente acabou de ler aqui na árvore? O Espírito, através do Cristo, traz vida e me liberta dessa lei que é morte, que é a lei que é a árvore da morte. Aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o Filho, à semelhança do homem que caiu em erro. Paulo está falando a mesma coisa que o Evangelho de Filipe. O Adão que caiu em erro e morreu, a carne que nos enfraqueceu, a matéria como esse elemento constritor, restritor, que nos corrompe, nos aprisiona, está igual no apócrifo de João essa ideia, mas há um Filho, que é o Filho que nasce na câmara nupcial, que representa o Cristo, que é a luz que brota em nós e nos inspira a comer da árvore da gnose. Então ele, Deus, ao enviar o Filho, eles nos dá um caminho para se libertar daquilo que nos faz ficar fracos em queda e em morte. Está condizente com Filipe e com o apócrifo de João. Aí eu resumi o restante do parágrafo, que era muito grande, mas a ideia que ele trazia é que o Cristo, então, ilumina o nosso erro e nos traz a luz, aqui luz e trevas, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, mais uma ideia que pode ser lida como gnóstica. Nós não estamos vivendo segundo a materialidade dos arcontes, segundo os sentidos, segundo aquilo que nos coloca numa oitava abaixo, mas segundo o Espírito, a árvore da vida, a árvore da morte. Dualidade gnóstica que está. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. É o que a gente acabou de falar? Onde a gente coloca o foco das nossas ações, da nossa mente, das nossas emoções? Que tipo de alimento a gente está dando para a nossa alma? Aqui soa chato, porque soa como os padres ficam dando sermão moralista. Mas essa ideia de viver segundo a carne é viver de acordo com os meus apetites sensoriais e de uma mente que está presa aqui nas sensações e opiniões do mundo. Mas quem vive segundo o Espírito desperta a epinóia luminosa da luz e encontra o Cristo interno. Então, adquire vida. A mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz.
É a dicotomia aqui da árvore da vida e a árvore da morte. Terminando Paulo, quem é dominado pela matéria não pode agradar a Deus. Por quê? Porque a gente está dominado pelos arcontes. A gente não está escutando o Cristo interno. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha aqui o Evangelho de Tomé. O reino de Deus está em vós, em todas as coisas. Ai de vós, que todos possuam o Cristo interno e poucos não o vejam. Tem uma outra passagem do Evangelho de Tomé que lembra isso. Os homens não percebem. Paulo está dizendo a mesma coisa. O Espírito de Deus habita em vós. Ele não está dizendo que é algo externo que eu preciso seguir, ele está dizendo que é algo dentro de mim. E se o Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do erro, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Percebem que se a gente para de ler Cristo aqui como Jesus e percebe que Paulo está falando do Cristo divino como a centelha da luz dentro de nós, é plenamente possível ler isso dentro de um contexto gnóstico? O Cristo está em vocês. Não é que você aceitou Jesus no seu coração e vai pagar o dízimo para o pastor do culto. É que o Cristo está em vocês. É uma coisa muito mais transcendente do que a interpretação literal e mundana que a gente vem dando. O corpo está morto como Adão morreu por causa do erro. É a queda, que é a referência à queda, mas o espírito está vivo por causa do que é justo. Linguagem essênia, a justiça, a retidão, a luz. E se o espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do espírito que habita em vocês. Isso aqui é uma frase totalmente herética no meio das cartas paulinas. Ele está dizendo que o espírito daquilo que ressuscita dentre os mortos, lembrando que os mortos para os gnósticos somos todos nós que estamos na ignorância, mas há um espírito que ressuscita, é a experiência da ressurreição, da cristificação, mas ele está em nós. Então aqui não é aceitar Jesus, aqui é perceber que há um Cristo dentre os mortos que habita em nós e que esse Cristo também dará vida aos nossos corpos mortais. Ele está dizendo que é possível para os outros também. Ele não está dizendo que só Jesus fez isso. O Espírito habita em vós, e esse Espírito também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. A centelha divina em vocês. Isso é um ensinamento gnóstico. Vocês têm que despertar a centelha divina, vocês têm que buscar o caminho para a vida, comer da árvore da vida e da gnose, despertar dentre aqueles que dormem por causa do erro, porque estão sob o domínio da carne. Cristo veio lutar contra potestades, poderes e arcontes, né? Não está arcontes no Novo Testamento, mas tem lá os poderes, autoridades e potestades, que Cristo veio lutar contra. É a força dos arcontes que nos restringe nos sentidos e na ignorância. A gente precisa lutar contra isso, despertando Cristo dentro de nós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Então, aqui é estar adormecido, vivendo de acordo com as leis do mundo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. A árvore da morte, quem comer dos seus frutos morrerá. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, não é morrer no corpo, é morrer os atos referentes àquilo que só diz respeito ao corpo. É a questão de mudar a nossa atitude e a nossa mente nessa vida. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados por esse Espírito que habita em nós são capazes de ressuscitar o Cristo em nós, em cada um de nós, e nos tornar um filho do homem, como Jesus o fez. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, como Jesus também é. Ele é o Filho único? Não, o Cristo é o único Filho que veio do alto e preencheu a todos nós, como Logos, mas não Jesus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Olha que a possibilidade de todos alcançarem esse caminho de iluminação. Todos somos herdeiros. Não é só o primogênito, o filho único, o Jesus, não sei o quê.
esse texto ele está instigando todos nós a percebermos esse Espírito Divino que habita em nós, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tornemo-nos Cristo. Vamos imitar Cristo, vamos seguir o Cristo que habita no meu coração. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quais são os sofrimentos do Cristo? É estar aprisionado na matéria. A crucificação de Cristo é a queda na matéria e a possibilidade de reerguer-se de entre os mortos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E os gnósticos vão ensinar sobre a possibilidade de nós nos tornarmos como deuses e superar o poder dos arcontes. E que os arcontes têm inveja do poder de luz que habita em nós e por isso nos perseguem no paraíso falso. Segundo o mito, né? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O mundo espiritual, o pleroma divino, aguarda que cada um de nós revele o Cristo que em nós habita, que cada um de nós trilhe o caminho para a luz, que cada um de nós abra os olhos e deixe de ser dominado pela ignorância, que cada um de nós ilumine o mundo e traga menos sofrimento. Então, Jesus mostrou esse caminho, e o caminho é através do Cristo dentro de nós. Por isso que a cristologia de Paulo é muito forte, porque ele não está falando de Jesus, ele está falando de que Jesus ensinou, que é a potência do Cristo dentro de nós, e que esse é o caminho. E ele era um pouco fervoroso com essa ideia, e talvez por isso ele tenha sido muito bem usado depois pela igreja que usou os textos dele para se apoiar em uma autoridade, né? Mas esse é o Paulo escrevendo para um grupo cristão em Roma, onde havia até celtas morando, onde eu conto essa história para vocês, e onde o seu irmão também estava, que ele escreve na carta: mando saudações ao meu irmão, a Rufus, que também é filho de minha mãe. Então, quem aí fala do irmão do Paulo em Roma? Alguém lá sabe do irmão do Paulo em Roma? Assim, é só uma provocação, para a gente perceber que a gente pode ter outras leituras sobre o Paulo. A minha está certa? Pode estar errada, não sei. Mas quando eu leio os gnósticos e eu leio o Paulo, eu não vejo muita contradição, não. Quando eu leio as cartas falsas do Paulo, que fala que as mulheres têm que ficar caladas no fundo da igreja e obedecer o cabeça, que é o homem da relação, aí eu acho meio esquisito. Mas esse Paulo que instiga cada um de nós a perceber o espírito vivo dentro de nós, e que todos somos filhos, né, aí eu acho que a coisa fica um pouco mais mística e mais gnóstica também. E é isso, gente. Alguém quer comentar a pregação de Paulo que eu fiz agora? Só uma coisa que eu esqueci de dizer, só a parte histórica que eu esqueci de dizer. O Paulo ele foi usado na formação da igreja 100 anos depois, com os autores da patrística que começaram a se apoiar nele e usar os textos dele, né? Mas ele também era muito usado pelos valentinianos. Ele era muito citado e usado pelos valentinianos. E ele era usado pelos seguidores de Marcion. Ou seja, há possibilidade concreta de outras leituras para o Paulo. Não é porque a igreja se apropriou dele e criou essa imagem. Inclusive, os Atos dos Apóstolos é um texto falso, escrito como literatura, anos e anos depois da morte do Paulo. Nunca existiu um Saulo perseguidor de cristãos. Isso até os historiadores mais ateus e céticos já sabem, que os Atos dos Apóstolos é um texto forjado, 80% dele. Então, a gente desconstruiu Paulo também é um exercício gnóstico de buscar o conhecimento. A gente pode errar no meio do caminho, a gente pode encontrar opiniões divergentes, mas estar aberto a uma releitura do Paulo é uma proposta gnóstica valentiniana, inclusive. Eu queria acrescentar uns detalhezinhos que talvez possam ajudar. Quando você diz que, e eu concordo, que Paulo é colocado como o criador do cristianismo, na verdade, ele se torna um grande representante do cristianismo porque ele viajava muito. Então, as comunidades que ele visitava, e muitas delas eram de essênios, de terapeutas, de derivados daquele grupo dos essênios e de derivados dos ensinamentos de Jesus, essas visitas dele faziam dele um grande elo conector sobre esses ensinamentos. E ele não ia sozinho. Vamos lembrar que Paulo estava acompanhado por Lucas, né? Ou Paulo estava acompanhando Apolônio, então Marcos. Timóteo era... Marcos também é dessa época. Marcos, exatamente. Então, assim, tem um grupo ali liderado
talvez assim, organizacionalmente por Paulo, né? Mas era um grupo de grandes instrutores que está ali. E nessas visitas, indo com esses colegas, eles iam muito para Antioquia. E em Antioquia, Paulo e Apolônio e esse grupo são, pela primeira vez, por falarem muito de Cristo, chamados de cristãos. Então, Paulo virou o fundador do cristianismo, Esses porque cristãos aí. ele deu ênfase na palavra, ou um dos que deu ênfase na palavra cristão, por causa da sua experiência com o Cristo. Então, isso é muito interessante você falando. E só para fechar, Marcion, você destacou, é importantíssimo o quanto Marcion, que é da Escola do Valentino, faz um destaque, e por isso foi muito Herege. atacado pela igreja. Né? O Marcion tem um Novo Testamento, a Bíblia de Paulo, né? O maior fanboy, não sei se vocês conhecem esse termo, fanboy é a pessoa que só gosta de tudo que aquela pessoa faz, né? O maior fanboy do Paulo que já existiu foi Marcion, que a igreja chamou de herege. Então, como é que o Paulo não vai ser um pouco herege se o maior herege é fã dele? Exato. E só mais um detalhe. O Atos, a Laia destacou, é super importante, não é um texto confiável, mas se vocês lerem com atenção, vão ver que tem ali três materiais. O principal é o Diário de Lucas, né, acompanhando Paulo. Bem o comecinho, é um texto muito antigo, do tempo de Jesus, e enxertos à beça, porque, inclusive, historicamente, não é possível concordar com o que está ali. E aí o anúncio para o que vocês estão pedindo. A Laia já deve ter falado que o Sinaga Hamadi tem vários textos paulinos. Atribuído a Paulo só um, mas textos da comunidade paulina tem vários, que são muito bonitos, muito interessantes. Aliás, eu Tem gosto os muito ensinamentos de Silvanos. tem o Silvanos, tem Silvanos era um dos colegas do Paulo. o Tratado Na sobre a Bíblia ele está como Ressurreição. Silas. O Tratado sobre a Ressurreição também é da Escola Paulina, mas isso a gente ainda vai ver um dia. Quer dizer, a Laia vai ver um dia, eu vou acompanhando. É. Nossa, gente, a gente estourou, são 8h50. Então, eu desejo um bom sonho para vocês, muito energizado, com sonhos inspiradores e uma conexão de alma com as coisas que valem a pena. Boa noite, fiquem bem.